Ser missionário para mim é algo maravilhoso. Eu costumo dizer que se eu não fosse missionário, eu tenho certeza que eu seria missionário. Mas não tem nada melhor do que ser missionário. Dentro da minha realidade, eu descobri isso. Meus amados irmãos, ser missionário é algo maravilhoso porque a gente aprende a depender de Deus. Aprendemos e entendemos que Deus deve estar no controle de nossas vidas. Amém? Eu quero agradecer a você por seu envolvimento pela campanha do ano passado. Eu quero agradecer a você pelas suas intercessões. Eu quero agradecer a você pelas suas contribuições também. Por isso, nos foi possível realizar o que nós realizamos. Por isso, nos foi possível avançar como avançamos. Porque a igreja, semelhante a vocês, que acreditam no avanço missionário. E eu costumo dizer que o sangue batista, que a história batista, a nossa história, é uma história de missões. E não vai ser essa geração que vai deixar de dar continuidade a essa história. Amém? Amém. Nós acreditamos no avanço missionário. Eu acredito no avanço missionário. Nosso tema é algo maravilhoso. Baseado naquilo que os missionários têm vivido, nós somos cerca de 715 missionários espalhados no nosso Brasil, e todos eles na maior animação e contentamento e realizado com aquilo que Deus tem feito em suas vidas. Por isso, a junta, analisando, vendo as histórias de vida, ela trouxe para a gente esse tema: Jesus, transformação e vida. Lembra onde está a divisa? Tito 2:11. Diz assim o texto: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Amém? Queridos, se nós fôssemos então aqui trabalhar todo esse texto, esse contexto que Paulo, ele escreve para Tito. Tito, ele fica na ilha de Creta, e ali algumas coisas estão saindo da ordem, algumas coisas estão saindo do eixo, algumas coisas não estão acontecendo como deveria acontecer. E Paulo, ele fica tendo conhecimento dessas situações, e ele escreve para Tito e disse: Tito, eu deixei você aí para colocar as coisas em ordem. Eu deixei você aí porque as coisas não estão acontecendo como deveria acontecer. E nós entendemos que Deus nos colocou aqui para colocarmos as coisas em ordem também, porque nós pertencemos à geração daqueles que foram chamados por Deus para a transformação. E se nós, como igreja que aqui estamos, não cumprimos os nossos papéis que nos cabe na sociedade, já era. Nós entendemos que a dificuldade da sociedade não é a falta de políticos honestos, não é só isso, mas é a falta do conhecimento de Deus no coração das pessoas, é a falta de Jesus nas pessoas. E essa responsabilidade é uma responsabilidade que Deus confiou a mim, que Deus confiou a você, que Deus confiou a nós como igreja dele. A obra que nós realizamos, os anjos olharam do céu e disseram: eu vou. E Deus disse: não, tem o meu povo que pode fazer. Por isso nós devemos nos regozijarmos o tempo todo com o Senhor, porque Ele nos confiou a tua obra. E Paulo, quando ele escreve para Tito, a gente pega isso aqui, olha como a gente pode trabalhar, se fôssemos trabalhar os tempos de salvação. Paulo, ele diz: porquanto a graça de Deus se manifestou num passado. Essa graça se manifestou e ela alcançou grandes homens do passado, também alcançou a minha vida, também alcançou a sua vida, mas ela precisa ser abrangente em outras vidas. E se nós não cumprimos o nosso papel como igreja do Senhor Jesus, as coisas só vão aumentando e nós vamos ficar de camarote olhando. Mas não foi para isso que Jesus nos chamou. Ele nos chamou
para vivermos a transformação de vida e levar esse evangelho a outras pessoas. E mais adiante ele diz, no passado, ele está dizendo que essa graça se manifestou. No presente, ele está dizendo no versículo 2, educando-nos. A palavra de Deus nos educa a vivermos o santo e verdadeiro evangelho. E quando nós somos alcançados, somos educados, nós cumprimos a nossa missão. E a nossa missão é avançar, avançar e avançar para a transformação de vida. Esse é o papel da igreja, esse é o nosso papel, esse é o meu papel. É a parte que nos cabe na sociedade, dizer para o mundo que há solução sim, em Jesus há transformação em vida. Você crê? Eu creio que há, nós cremos que há, por isso nós temos que avançar. E aí no terceiro e último ponto, ele começa a dizer, presta atenção, no versículo 11 ele diz que ela se manifestou no passado, no verso 12 ela está falando conosco no presente, educando-nos. Que renegadas em piedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Aí ele nos leva para um momento, podemos dizer escatológico, nos leva para o futuro, nos remete ao futuro. No versículo 13 ele diz, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Primeiro ele diz que ela se manifestou. Segundo, ele está dizendo que ela nos educa. E na terceira ele diz, agora que eu fui alcançado, agora que eu aprendi, agora eu vou aguardar a glória do Senhor sobre a minha vida, a majestade do Senhor. E quando nós temos esse entendimento, quando nós vivemos isso em nossas vidas, nós temos o prazer em compartilhar com o outro e dizer que Jesus realmente, Ele é transformação e vida. Podemos impactar as pessoas pelas nossas próprias vidas, pelo aquilo que Deus realizou em nós. E Deus quer fazer muito mais através de nossas vidas. Amém? Nós, como igreja, precisamos avançar. E eu, como missionário, eu sei o quanto nós, como missionários, dependemos da igreja. Quando a igreja aqui, ela cumpre o seu papel de ser igreja, ela nos fortalece lá nos campos missionários, ela nos ajuda a avançarmos, ela nos dá o que nós precisamos, sustento espiritual, ela ora, ela intercede, ela está empolgada, porque ela quer vibrar. Se hoje nós estamos vibrando com aquilo que Deus tem feito, é porque essa igreja, ela faz parte dessa história. Essa igreja, ela faz parte das histórias dos 715 missionários espalhados no nosso Brasil. E queremos ir mais longe, queremos avançar, queremos alcançar o nosso povo e não vamos desistir. Não será essa geração que vai deixar de avançar. Pelo contrário, essa geração será a geração reconhecida e conhecida como a geração que mais avançou para a glória do Senhor Jesus. Amém? Por isso precisamos avançar e avançar. Eu sou Manuel Braz de Oliveira Neto, baiano da cidade de Taperoá. Tem algum baiano aí? Levanta a mão, deixa eu ver. Amém, glória a Deus. Tem algum sergipano aí? Não tem não? Jesus, só eu mesmo, né? Então, eu me tornei sergipano, então, amém? Meus queridos, Deus me tirou de Taperoá no ano de 2009 e me levou para a cidade de Brejo Grande, em Sergipe. E ali foi onde nós começamos o nosso ministério, onde nós começamos, então, a plantar uma igreja que seja relevante para a sociedade. Chegando em Brejo Grande, houve grandes desafios para nós, mas eu costumo dizer que Brejo Grande, para mim, foi um momento de descoberta. Brejo Grande para mim foi um reencontro no meu casamento. Meu casamento ia muito bem, mas minha esposa trabalhava e eu trabalhava e tinha uma vida secundária na igreja, na zona rural. Andávamos cerca de 16 quilômetros, chegava do trabalho, chegava do plantão cansado, ia para a roça, chegava da roça já com mais 8 quilômetros, além da noite perdida. E a esposa trabalhando. E a gente não tinha muito tempo. E quando chegou no campo missionário, Deus nos deu a graça, a gente saía de manhã, evangelizava, saía à tarde, evangelizava, saía à noite, evangelizava, e quando chegava quarta-feira eu dizia, negona, hoje vai ter muita gente no culto. Irmão, sabe o que acontecia? Não tinha ninguém. E aí o momento de reencontro
era esse aqui, não tinha ninguém para a gente dividir os olhares, eu não precisava ficar assim, olhando para um lado e para o outro, porque só tinha ela, então eu só tinha que olhar para ela. Eu descobri que ela era muito mais bonita do que eu imaginava, e no momento dela descobriu que eu era mais bonito do que ela imaginava, porque não tinha ninguém para dividir os olhares, só era eu, ela com a barriga imensa, grávida da Lísia, e com a Emanuele de 11 meses do lado, e aí não tinha o que fazer. Mas, meus irmãos, estamos falando de uma cidade que Deus nos deu a graça de avançar e de mostrar o quanto Deus usa o ser que se coloca à disposição dele. Estamos falando de uma cidade que tem 95% da população que pertencente a uma outra religião, aonde, segundo o censo, temos apenas 400 pessoas evangélicas na cidade, e não tem isso tudo que eu conheço, os 4 cantos da cidade. Mas, meus amados irmãos, aquele missionário que quando chegou na cidade era rejeitado, hoje qualquer um de vocês, se chegar lá e dizer, eu quero saber onde é a casa do pastor Manuel Braz, e qualquer um deles da cidade, vão te levar com muito prazer até a minha residência, porque Deus nos deu a habilidade de ganhar a cidade, de mostrar à cidade que ser crente é algo bom, algo maravilhoso. Ser crente é algo que as pessoas olham para nós e podem dizer, eu posso confiar em você, porque você transmite a graça de Deus. Por isso, nós não podemos deixar de passar essa oportunidade de evangelizarmos as pessoas, mostrar para as pessoas que há vida em Jesus. Amém? Queria mostrar para vocês o slide, pode passar. Então, para que esses 3 tempos, eles se façam reais na vida das pessoas, o tempo da manifestação, o tempo do ensino e o tempo da proclamação dessa graça, aguardando essa glória de Deus, Deus me levou para me colocar como ser útil no seu reino. Olha como isso tem nos acontecido. Pode avançar um pouco? Pode avançar? Ok. Quando nós ouvimos, fomos impactados com aquilo que passou no Fantástico com a história dessa mulher. Essa mulher, ela nos impactou de forma que abalou com toda a nossa estrutura. Mas eu queria dizer a você que foi só um dos casos que acontece no nosso Brasil. Meus amados irmãos, em todos os projetos missionários, há Silvias e Silvios que vocês ainda não conhecem. Meus amados irmãos, viver o campo missionário é viver essa história. E essa história só foi possível porque você acredita em missões. Foram os seus missionários. Nós não somos missionários da Junta de Missões Nacionais. Somos missionários do povo batista brasileiro. Amém? Somos o seu missionário. Pode avançar. Essa é a nossa família. Essa que vos falei. Aqui está a Emanuele, ali do lado da mãe, a missionária Berenilza. Ali no meio está a Lísia Ellen. Lísia Ellen, ela foi gerada na Bahia, nasceu em Alagoas e vive em Sergipe. Por que ela é tríplice? Porque quando nós saímos da Bahia e fomos para Sergipe, estávamos grávidos e Brejo Grande, para a gente marcar a consulta, tinha que dizer, olha, daqui a 2 meses eu vou estar doente, então deixa a minha vaga reservada aí, mas aí a esposa grávida não podia acontecer isso. Então nós tínhamos que pegar o barquinho, descer o Rio São Francisco, se o rio tivesse calmo, era 30 minutos para chegar na cidade de Pessabuçu. Chegando em Pessabuçu, a gente pegava um outro veículo para chegar na cidade de Penedo, mais ou menos 50 minutos de viagem. Quando chegava em Penedo, pegava um coletivo para chegar no hospital e ia chegar na clínica médica, e aí nós fazíamos o nosso pré-natal. É assim, chega a dar canseira de falar. Mas é nesses lugares remotos que os seus missionários estão fazendo uma grande obra para a glória do Senhor Jesus. Por isso que Lísia, ela é baiana, ela é alagoana, ela é sergipana. E há de vocês dizer para ela que ela não é baiana, tá? Ela diz que ela é baiana. Pode avançar. E aí, começa a nossa história. Quando eu olho para essas fotos, eu fico emocionado como Deus tem nos abençoado. Chegamos em Brejo Grande, uma cidade que hoje ela é o 4º pior IDH do estado de Sergipe. É triste olharmos para as realidades, para os dados, o número de pessoas desocupadas, pessoas ansiosas, porque não tem realmente trabalho, não tem o que as pessoas fazer. E nos últimos dias estamos vivendo algo difícil na nossa cidade. O Rio São Francisco,
ele está cada vez mais morrendo na nossa região, não pela falta d'água, pelo contrário, pelo excesso de água, que o mar tem invadido o rio, e as pessoas que trabalhavam no plantio de arroz deixaram de plantar, que não tem como plantar arroz com água salgada. Então, isso vem trazendo grandes dificuldades para as pessoas que já eram difíceis nas suas realidades financeiras. Mas Deus nos abençoou, irmãos, que diante disso, nós antes não tínhamos pessoas para falar do Evangelho, para compartilhar do Evangelho, e Deus nos deu a habilidade de conduzirmos pessoas para conhecer a glória de Deus. E hoje nós podemos mostrar fotos como essa, mas para chegar até aí, houve uma situação inusitada. Eu morava em uma casa que o esgoto passava, e quando chovia era horrível. E eu olhei aquilo ali, eu disse, isso aqui é uma grande oportunidade de criar um relacionamento com as pessoas. Então eu comecei a pedir a enxada a uma pessoa, pedir a pá a outra. Ora, se eu queria criar relacionamento com as pessoas, não tinha como pedir a enxada e a pá a mesma pessoa, tinha que pedir a pessoas diferentes. Então eu comecei a pegar aquela enxada, aquela pá, comecei a abrir as ruas, comecei a abrir a vala ali, e a água começava a descer bonitinho, e as pessoas ficavam na rua olhando o que a gente estava fazendo. Comecei a pegar sacos, calçar na mão, e comecei a catar o lixo da rua, que é muito comum as pessoas terminar o arroz aqui, terminou o arroz, pega o feijão, a embalagem, joga tudo no meio da rua. E a gente começou a limpar a rua, e as pessoas começaram a olhar e ver algo diferente. E aí começamos então a ter mais aproximação da comunidade. E quando nós estávamos achando que tudo que precisava ser feito já tínhamos realizado, o vizinho começa a reformar a casa e diz, pastor, você viu como é o telhado da sua casa? Eu disse, ainda não. E quando eu olhei, meus amados irmãos, eu olho para cima da casa, tinha cerca de 37 saquinhos de cocô em cima do telhado. Você contou? Tinha que contar, senão não tinha graça se a gente não contasse. Subi e tirei tudo de cima do telhado. Meus amados irmãos, todos indicativos para que a gente pudesse arrumar a mala e voltar. E eu disse, de forma nenhuma, nós vamos continuar avançando. Eu tenho convicção que foi Deus que me trouxe para aqui, para ministrar na vida desse povo, e nós não desistimos, nós avançamos. Meus queridos, amados irmãos, e hoje nós temos a graça de ter 40 pessoas batizadas, hoje nós temos a graça de ter uma frequência de 70 pessoas no nosso culto para a glória do Senhor Jesus. Não tínhamos crentes batistas na cidade, foi eu e a minha esposa, fomos os primeiros crentes batistas na cidade. E quando nós chegamos, realizarmos o culto na varanda da nossa casa, e em 2012 Deus nos deu a graça de comprarmos esse imóvel aí. Mas a história desse imóvel foi interessante. Hoje, a nossa entrada mensal é de R$600. Mas não se assuste. Nesses R$600, nós temos um projeto com 30 crianças fazendo parte da oficina do futsal. Nesses R$600, nós temos cerca de 30 a 35 jovens fazendo parte da oficina de futsal com jovens e adultos. Nós distribuímos no mês 6 panelão de sopa para a comunidade, atingimos cerca de 400 pessoas na sociedade. Nós realizamos a EBD com excelência, cerca de 40, 50 crianças relacionadas à nossa EBD. Olha só, aquele templo que os irmãos viram, se hoje é R$600, em 2012 entrava quanto? Jesus. Mas, meus amados irmãos, a mulher pediu R$25 mil naquele espaço, e aí eu disse, não, eu dou 19, a mulher disse, não, o imóvel é meu, por que você quer dar preço no meu imóvel? Eu disse, porque a senhora quer vender e eu quero comprar, então vamos negociar. Aí eu estava acompanhado de uma missionária mais doida do que eu imaginava, a missionária Gisalva Alves. Gisalva, ela se aposentou agora, foi uma bênção na minha vida. E Gisalva disse, não, menino, o dinheiro está no bolso dos crentes. Eu disse, Gisalva, mas no meu não está ainda não, tem alguma coisa errada então. Mas aí nós acreditamos nisso, irmão. Nós compramos o imóvel por R$20 mil. Antes do prazo, nós conseguimos pagar para a honra e glória do Senhor Jesus. Missões é isso, irmãos. É vivermos de desafio.
Esse projeto, Oficinas de Futsal, não podemos dar o nome de escolinha de futsal porque não temos profissionais da área. Mas, meus queridos, esse projeto ele é maravilhoso porque esses meninos, todos eles têm um buraco no coração. Nós chamamos de orfandade. Esses meninos, eles não conhecem o amor do pai, não conhecem o amor da mãe. Esses meninos, eles sofrem porque as nossas meninas, quando chegam a 12, 14 anos, vão tornando uma mocinha, é difícil aguentar na igreja. É uma maldição que nós cremos no Senhor Jesus que irá ser quebrada para a glória do Senhor. Essas meninas, elas fogem de casa, fugir. E aí, quando chega a maioridade, 18, 14, 18 a 20 anos, são 2, 3, 4 filhos de pais diferentes. Esses meninos não sabem o que é amor, não sabem o que é ter o abraço de um pai, de uma mãe. São todos esses meninos que estão aí, a maioria desses meninos daí, eles são criados pelas avós. E quem lidera esse menino, nosso menino que nós acreditamos, também é um menino que tem um buraco no coração, um menino que foi rejeitado pelo pai e pela mãe, mas Deus nos deu a graça de alcançarmos ele por meio do Evangelho, e hoje ele lidera esse projeto com excelência. Aquele menino que está ajudando ele ali, tem 16 anos, aquele rapazinho, e é uma bênção de Deus em nosso projeto, em nossas vidas. Ainda nesse instante estava mostrando a Valdice, a foto que eles mandaram hoje, estava lá na feira da cidade evangelizando, fazendo impacto evangelístico na cidade. Pode avançar. Olha aí o que eu falei para vocês, nós realizamos o sopão, tem sido uma graça, e até a prefeitura da cidade vai em busca da sopa. É o lanche deles da tarde, é essa sopa, e a história dessa sopa é maravilhosa. Um dia eu estava em casa, já pensando em desistir, porque ficou muito difícil realizar o sopão. E chegou um cara na porta e disse: você é o pastor Manuel Braz? Eu disse: sou eu mesmo. Ele disse: você é topado na nossa linguagem, você é gente boa, você é um cara legal. E eu não conhecia o cidadão. E ele disse: olha, nós queremos ajudar você no seu sopão. O seu amigo, que é meu amigo também, me falou de você, e ele me disse: você quer parar o sopão? Eu disse: realmente, a partir de hoje não vai parar, só se eu morrer ou se eu falir, porque eu quero ajudar vocês nisso aí, e para a glória do Senhor Jesus. Não temos os gastos que nós tínhamos com o sopão, porque Deus usou esse homem para nos abençoar, e hoje por isso nós chegamos ao 3º panelão de sopa para a sociedade. De vez em quando eu mando um vídeo para o pastor Manu, ele tem acompanhado algumas situações desse sopão que eu mando para ele. Então tem sido, irmãos, momentos maravilhosos para nós. Imagina que chegar em um lugar sem expectativa humana, onde algumas igrejas que ali existiam dizendo que não ia dar certo, sou eu e minha esposa, e hoje a gente poder desenvolver um trabalho desse, não é porque nós estamos lá, é porque vocês nos apoiam como povo batista brasileiro. As suas ofertas, os seus envolvimentos, as suas intercessões, ela alcança assim os nossos projetos, e por isso nós avançamos diante de Deus. Pode avançar. Então nós temos algo em comum, pelo que eu vejo do pastor Manu. Eu gosto de trabalhar com criança. Nós trabalhamos sempre com criança, avançando para alcançar a nova geração. Criança é algo maravilhoso, e nós lá brincamos com as crianças e ensinamos as crianças de forma muito simples. O nosso contexto financeiro é bem fraco, então a gente pede aos meninos: olha, tragam cabo de vassoura. Os meninos pegam o cabo de vassoura, chegam com a felicidade. O medo é para não gerar briga, porque se gerar briga, cada um cabo de vassoura, o bicho pega. Eu lembro que quando nós chegamos no campo, alguns deles usavam, eles chamam de uma faquinha que eles botavam do lado, e era perigoso, alguns meninos andavam mesmo. E hoje eles vão com um pauzinho, a gente cortava aquele pau, fazia 2 pauzinhos e fazia um elevador humano. O desafio era chegar daqui até lá em cima do pauzinho, a gente sentava e ia trabalhar com eles equilíbrio. Como ter equilíbrio na vida, trazendo Deus para a nossa vida. Coisas simples, irmãos. Papelão, uma lona, a gente trabalha com as crianças para alcançar os corações das crianças, mostrando para elas que Deus é o Senhor também da vida delas, amém? Pode avançar. Claro, quando nós trabalhamos, quando nós investimos, quando nós nos dedicamos em vidas, o resultado é esse aí: batismo para a honra e glória do Senhor Jesus. Por isso, irmãos, nós não podemos olhar e deixar as coisas passar como se nada tivesse acontecendo. Deus nos deu, irmão, algo maravilhoso, igreja. Deus nos deu a arte de falar, a arte de compartilhar, a arte de dizer para o outro
que ele precisa desse Jesus. Não estamos mais vivendo o tempo de pedirmos ao Senhor: Senhor, eu quero uma oportunidade para evangelizar. Não, porque todos os dias temos oportunidade, trabalhamos com pessoas diferentes, convivemos com pessoas diferentes que ainda não conhecem o Evangelho. A nossa oração será outra: Senhor, me ensina a aproveitar a oportunidade que o Senhor tem me dado. E quando isso acontece, irmãos, a graça de Deus se manifesta e vamos viver os 3 tempos: a manifestação, nos educando e aguardando essa esperança que há no nosso coração. Amém? Olha que coisa maravilhosa. Pode avançar. Esse menino ali, de camisa branca, uma bênção. Outro dia estava lá no nosso humilde templo, dando uma de pastorzão, manga comprida, de gravata, e nesse dia entrou esse cidadão, com perfume vencido mais ou menos 3 dias ou 2 semanas, eu não sei. Esse menino vivia nas ruas, dançando, parecendo um lunático. A música era só na cabeça dele, um sol quente terrível. Ele lá fechava o olho e dançava. Entrou nesse estado e me deu um abraço. Não sei como eu não desmaiei naquele momento. Eu disse: Senhor, ele achou o caminho nessas condições. Quando tiver melhor, em sã consciência, ele vai voltar aqui. Irmãos, não deu outro. Sabe o que aconteceu? Quem diz o que aconteceu? Ele piorou. Foi difícil. O cara piorou, que eu disse: Senhor, o Senhor está ouvindo minha oração ao contrário. Eu pedi que o cara melhorasse. Mas a gente começamos a trabalhar, começamos a investir na vida dele. E esse menino hoje não sabe ler, não sabe escrever, mas evangeliza, que é uma bênção. Amém? Olha o que Deus faz. O irmão dele também não sabe ler, não sabe escrever, normalmente escreve o nome, mas o irmão dele anda com a Bíblia. Não importa onde você vai abrir, ele diz: abre a Bíblia aí para você ver. E quando você abre, ele começa: Jesus chama você. Ele explica. A pessoa, não importa onde a pessoa vai abrir, abriu, a pessoa leu, ele vai lá e explica e fala de Jesus. E a semana passada, a esposa dele mandou uma foto: 5 pessoas da igreja que estavam visitando, que ele convidou para ir para a igreja. Amém? Aí eu tenho ele, os 2 irmãos, a irmã, o cunhado e a esposa dele conosco lá. Olha como Deus é bom. Esse outro menino também, ele tem aquele buraco no coração, ele sofre da orfandade, foi rejeitado pelo pai, rejeitado pela mãe, criado pela avó. A avó não estava mais suportando esse menino, querendo botar para fora de casa. Ele foi alcançado através do esporte. 20 dias atrás, Deus me deu o prazer de batizar esse menino. É um menino alegre para a honra e glória do Senhor Jesus. Pode avançar. Esse outro rapaz aí, meus queridos, a gente vive essa história missionária, são 7 anos e meio de convivência missionária, a gente procura resumir o máximo possível, mas esse menino aí tem sido uma bênção. Hoje ele teve que vir, mora na Bahia, mas foi alcançado pelo nosso projeto. Bêbado. Esse era pior ainda, ele achava que ele era algum super-homem, quando ele bebia fazia, ficava dando uma de monstro. Ele disse: meu Deus, como é que o ser humano fica em situação dessa? E hoje ele se apresenta para Jesus, foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Amém? Tudo isso é possível porque nós acreditamos em missões. Aquela menina foi uma daquelas meninas que teve algumas experiências ruins, mas hoje está lá conosco, servindo e adorando ao Senhor Jesus. Ela faz parte do Ministério de Louvor e faz parte da coordenação do Ministério de Louvor da nossa congregação. Amém? Sabe por que isso acontece? Porque você acredita em missões. Por isso, o nosso desafio, irmãos, é fazer com que esse ano a campanha nesta igreja, a movimentação, seja a melhor campanha que esta igreja já fez, seja a melhor campanha que essa igreja já realizou, porque vocês estão vendo que os resultados são verídicos, são resultados que não só nos alegram, mas alegram o reino dos céus. São pessoas que um dia, com certeza, iremos encontrar na glória celeste. Amém? Mas aí, depois dessas experiências ali em Brejo Grande, Sergipe, depois de vivenciarmos tantas e tantas experiências, Deus nos últimos dias tem nos chamado para um novo projeto.
E missionários, ele vive de desafio. E o nosso desafio dessa vez agora, amados irmãos, é conquistar, é dar continuidade ao avanço missionário no sertão brasileiro. E eu estou indo para o sertão da Bahia, na cidade de Bom Jesus da Lapa. E a nossa alegria, irmãos, em estar saindo, olha como é missionário, a nossa alegria de estar saindo de Brejo Grande é que lá nós estamos deixando líderes formados. Os meninos que nós ganhamos na rua, os meninos que nós sentamos discipulando, hoje estão no seminário estudando e vão dar continuidade ao projeto lá em Brejo Grande, na cidade de Ilha das Flores, onde nós estamos atuando também, e vamos deixar líderes formados. O Jefferson está no seminário desenvolvendo um bom projeto na cidade de Ilha das Flores com a sua esposa, para a honra e glória do Senhor Jesus, amém? Então, estamos saindo da região, mas deixando as duas congregações com líderes que nós formamos para a glória do Senhor Jesus. É assim que seu investimento ele é aplicado em vida de pessoas, em transformações de vida. Pode avançar. Então, por que nós estamos indo para o sertão? Porque dessa realidade, é isso que move o nosso coração de ser missionário. É olharmos para os números, é olharmos para a nossa disposição, olharmos para aquilo que nós podemos fazer e dizer: Senhor, eu quero ir, eu quero estar lá, eu quero fazer parte dessa história. Então, o sertão brasileiro ele possui mais de 12 milhões de habitantes, com menos de 0,1% da população evangélica. Esse povo precisa ser alcançado. Se eu não me colocar à disposição para ir, quem vai? Mas eu não quero ir sozinho, eu quero ir com uma certeza, convicção que vocês estarão comigo, amém? Está um amém fraco, amém? Amém? Amém, irmãos, nós precisamos que as igrejas nos acompanhem. Nós dependemos do avanço, do crescimento e fortalecimento e desenvolvimento das igrejas aqui. Quando a igreja aqui é forte, nós também no campus missionários seremos mais fortes também, porque vocês estão contribuindo para o avanço missionário. Pode avançar. Sua igreja escrevendo uma nova história para o sertão. É isso que nós queremos. O meu sonho a partir de hoje é contar com essa igreja. Quem sabe, o ano que vem, chegar essa caravana lá em Bom Jesus da Lapa, para conhecer os nossos projetos, para passar um final de semana, passar um mês, passar 6 meses, quem sabe até passar o ano, quem sabe daí vai surgir radicais que vão dizer: eu quero doar minha vida como radical, eu quero ter essa experiência missionária no sertão. Irmãos, vamos sair um pouquinho do frio e vamos encarar um pouquinho de poeira, vai fazer bem para a sua vida, vai fazer bem para sua vida espiritual. Vamos para o sertão, irmãos, vamos mobilizar, vamos fazer a maior mobilização que esse estado já viu, vamos invadir o sertão brasileiro, levando a graça do Senhor Jesus ao povo que necessita. E o bom desse projeto sertanejo, pode avançar? E o bom desse projeto sertanejo é que ele não é na zona urbana, ele é na zona rural. São comunidades que estão a 50 quilômetros da sede, são comunidades que estão a 60, a 30, mas é isso que vai nos fazer parar? De maneira nenhuma. Jesus preparou 12 homens, e com 12 homens alcançou o meu coração, alcançou o teu coração. Por isso, é uma oportunidade que nós temos de avançar, avançar e avançar. Eu recebi uma carta em 2012, de uma garotinha daqui do Espírito Santo. Pequei em não trazer essa carta, que era para eu ter pego essa carta. E a carta, a menina tinha 7 anos, ela dizia assim: missionário, pode ir mais longe, porque nós aqui, eu e a minha igreja, estamos aguentando a corda para você ir mais longe. Irmãos, que convicção dessa criança. E isso é a pura verdade. Eu saio daqui hoje, mas eu quero deixar a corda, para que vocês segurem a corda e digam: missionário, eu quero fazer parte também, eu quero segurar a corda, pode ir, que essa igreja, que eu vou estar segurando essa corda. E é claro, vou fazer o uso desse ditado, tem um ditado asiático que diz o seguinte: quem quer chegar logo, vai sozinho, mas quem quer ir mais longe, vai acompanhado, e eu quero ir acompanhado com vocês, amém?
Eu quero ir acompanhado com vocês. Eu preciso andar com vocês. Precisamos estarmos juntos para a conquista dessa nossa pátria para Cristo Jesus. Amém? Meus queridos, finalizando, tem 3 formas de fazer missões. A primeira forma de fazer missões é a mais simples e a mais poderosa, através da intercessão. Amém? Crente ora. Eu posso fazer missões orando. A segunda parte é física. Eu posso ir, eu vou. Estamos também colhendo, eu vou usar esse termo, colhendo pessoas que queiram ser radicais. Eu posso ir, é a segunda. Eu oro, eu posso ir. E a terceira é quando mexe com as nossas finanças. Eu não posso ir, mas eu posso orar. Mas eu posso orar e investir para que alguém vá. Esse é o meio de se fazer missões. Queridos, em nome de Jesus, nós precisamos de todos vocês nessa nossa jornada, nesse novo desafio, conquistar a cidade de Bom Jesus da Lapa para Cristo Jesus, avançarmos no sertão brasileiro com uma convicção de que Deus está conosco. E vocês também vão estar conosco, nos ajudando e nos abençoando para avançarmos no sertão brasileiro.